Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do Vlogger do Conde do Pedro Villanueva. Qual é a opinião que nós podemos extrair da última entrevista que o deputado Jair Bolsonaro fez na Roda Viva? Preliminarmente, ele estava na Toca dos Leões, né? Ele estava basicamente cercado por um público de jornalistas hostis que queriam pegá-lo, por assim dizer, queriam até mesmo dissuadi-lo ou desmoralizá-lo. Só que existe um problema. Eu penso que Bolsonaro melhorou muito a sua retórica e a sua capacidade de exposição, embora possa melhorar bem mais, né? Ainda tem uns certos defeitos. Porém, nós percebemos a completa indigência do jornalismo brasileiro, a incapacidade que os jornalistas brasileiros têm de fugir de seus preconceitos ideológicos, como também incapazes que são de realmente entrevistarem o candidato de uma forma mais isenta. Ou seja, jornalistas que tentam forçar uma situação de hostilidade, fazendo perguntas capciosas e muitas vezes ruins, diga-se de passagem, né? Ou seja, não se explorou muito bem a questão do candidato. E, por outro lado, percebemos que talvez a forma com que Bolsonaro se expressou revela, por assim dizer, que talvez ele tenha melhorado um pouco a sua assessoria. Ou seja, que ele não caiu muito em certas armadilhas que preparam para ele, até porque eu acho que o Bolsonaro, isso aqui é uma impressão, ele fala realmente o que dá na telha, o que pode ser uma vantagem ou um defeito. Uma vantagem porque pelo menos ele aparenta ser uma pessoa sincera, e um defeito porque às vezes temos que ser bastante cuidadosos com o que nós falamos e quando nós usamos as palavras. Mas, no geral, Bolsonaro foi aquilo que poderiam chamar de o idiota da objetividade. O que é o idiota da objetividade? Naturalmente que isso não é uma ofensa, é justamente o contrário. É um termo usado pelo economista Roberto Campos, inclusive parafraseando Nelson Rodrigues, quando uma pessoa fala uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia que parece idiota. Mas na verdade ele não é idiota, pelo contrário. Idiota, na verdade, são as pessoas que não conseguem entendê-lo. Então é um termo que o Roberto Campos usava para ele descrever a si mesmo e certas coisas, e que na verdade era o próprio Nelson Rodrigues nas suas crônicas que ele falava, o idiota da objetividade. E nós percebemos que o Bolsonaro falava coisas tão óbvias, tão elementares, e veja, isso não para diminuí-lo, mas sim porque a incapacidade dos jornalistas de compreender coisas factuais, coisas reais, coisas tão óbvias no sentido daquilo que também Nelson Rodrigues falaria ululante, né, o óbvio ululante, que o Bolsonaro falava coisas extremamente claras, extremamente cristalinas, extremamente objetivas, e os jornalistas não souberam responder. Muito pelo contrário, percebíamos que os jornalistas estavam muito zangados, porque ele estava muito blindado no seu discurso. Claro que eu penso que o Bolsonaro poderia ser um pouquinho mais perspicaz e não tocar muito mais na questão do brilhante Ustra, porque eu penso que é uma situação tão controversa que acaba angariando poucos dividendos para a sua carreira política. Principalmente porque, além do Ustra estar morto e enterrado, o Ustra é de fato uma criatura controversa. Tudo bem, se pode se defender certos pontos de vista. Por exemplo, eu acho que o Ustra, ou pelo menos a sua obra enquanto documento histórico, é válido, embora eu acho que o livro é muito ruim. Essa é a minha opinião, tá? Eu mesmo não comprei o livro porque, folheando o livro, eu não gostei do teor do conteúdo. Achei o conteúdo realmente muito deixando a desejar, ainda que valesse como relato histórico, ou seja, alguém que participou do sistema de repressão do regime militar e que, portanto, deve ser ouvido, basicamente. Porém, é um tipo de apologética, no meu entender, bastante rasteira, e nós percebemos que o Brilhante Ustra realmente não era um sujeito que escrevia muito bem, né? Mas já voltando ao caso do Bolsonaro, existem alguns pontos chaves que, no meu entender, ele foi bastante feliz. Ou seja, com relação às cotas raciais, sobre essa teoria da dívida histórica que essas pessoas estão inventando por aí, que na verdade não existe dívida histórica alguma. Ninguém escravizou ninguém para ter dívida histórica. A dívida histórica ficou presa a quem de fato escravizou e a quem de fato foi escravizado, porque quem é que pode reivindicar essa dívida histórica?
Eu chegaria para uma jornalista dessa e diria: vem cá, minha filha, o que você vê aqui na sua frente? Você vê o quê? Uma pessoa branca? O que você vê? Pode-se dizer que eu sou uma pessoa branca, mas eu tenho ascendência africana, eu tenho ascendência indígena, como a grande maioria dos brasileiros. Então, muitas vezes, quando se fala da questão da escravidão e das dívidas históricas, como foi tocado lá, e que Bolsonaro, de uma forma muito lúcida, negou, justamente porque nós não podemos ser responsáveis pelos nossos antepassados, porque da mesma forma que se alguém é responsável pela escravidão ter existido, ainda que essa escravidão já foi extinta há mais de 100 anos, então poderíamos dizer também que uma pessoa é responsável se seu pai, se seu avô, bisavô matou alguém. Então a lógica implica dizer que você seria eternamente culpado por atitudes de pessoas que você nem mesmo conheceu. E observem que a magnitude do conceito das dívidas históricas está atrelada a uma culpa racial, ou seja, quem é branco necessariamente é culpado pela escravidão e, portanto, tem que pagar essa dívida dos negros, como se também todos os negros fossem necessariamente escravos, quando na verdade nós sabemos que mesmo os negros alforriados na época imperial tinham escravos. Ou seja, a escravidão não era um problema somente do negro, mas um problema próprio da sociedade. A sociedade acatava a escravidão como uma prática socialmente aceita. E se nós aprofundarmos a questão da dívida histórica, por que nós não cobramos indenizações dos países africanos que venderam escravos, já que foram os senhores da África, negros, inclusive reinos africanos, que vendiam seus inimigos para os portugueses, para os franceses, para os holandeses, para os ingleses, como também para os muçulmanos. E relembremos que os muçulmanos foram um dos povos mais escravistas da face da terra, se não o povo mais escravista da face da terra. Escravizou não somente africanos, como também europeus. E nem por isso eu vi uma reivindicação de dívida histórica, por exemplo, das práticas que os turcos, ou então que outros povos de linha muçulmana, como também os árabes, enfim, os berberes, né, que escravizaram milhões de europeus no sul da Europa, inclusive na Itália, na Espanha, na Grécia, enfim. Não vi da parte desse pessoal uma desculpa com relação às supostas dívidas históricas. Ou então poderíamos ir mais além. Alguém vai dizer que a geração atual da Alemanha pode ser culpada pelo que a geração da Alemanha nazista fez? Obviamente que não. Nós não podemos acusar os alemães de nazistas pelo fato de ter um avô, um bisavô que participou da SS. O que ele fez substancialmente, com certeza é um ato criminoso, um ato covarde e tudo mais, pode ter feito, né? Nem todos fizeram, naturalmente. Mas, por outro lado, da mesma forma que nós não podemos culpar um descendente de um cara que foi membro da SS ou do Partido Nazista, o mesmo também nós podemos dizer também dos judeus. Um homem que é descendente de alguém que foi perseguido ou morto no Holocausto não pode reivindicar os mesmos tipos de direitos daqueles que de fato foram perseguidos. Ou seja, aqui nós temos um círculo vicioso sem fim das dívidas históricas, que são falsas por definição. A única dívida que o Brasil tem com a sua história é no sentido de preservar a memória histórica e de que fatos não se repitam, mas nunca no sentido de que existe uma culpa coletiva, porque essa culpa coletiva não existe, uma vez que essa geração não escravizou ninguém. E vejam um outro aspecto da questão dos arquivos do regime militar, que o Bolsonaro enrolou um pouquinho, né, dizendo que não sei o que a gente tem que esquecer, bola para frente, querem revogar a lei da anistia, enfim. Aqui nós temos dois problemas, e que no meu entender eu acho até que o Bolsonaro poderia ter falado, olha, para mim não tem problema abrir os arquivos históricos, porque, no meu entender, se Lula e Dilma não abrirem os arquivos históricos é por uma razão muito simples, porque a abertura dos arquivos históricos do regime militar iria comprometer justamente a reputação dos esquerdistas, porque haveria muitas revelações de delações desses grupos, de putarias, até mesmo de esquemas de agentes duplos. Quantos petistas hoje em dia que hoje se angariam heróis contra o regime militar não cometeram alguns tipos de atitudes que poderiam ser infames para os próprios comunistas, não? Eu acho que a abertura dos arquivos do regime militar, para mim, não seria um problema se não houver
uma exploração política no sentido de um revanchismo ou coisa parecida. Se houver realmente apenas um estudo histórico de memória histórica, para mim, e que não seja uma memória histórica somente esquerdista, que visa no sentido de manipular a opinião histórica, de resto, para mim, não vejo nenhum problema com relação a isso, né? Ou seja, que na verdade o fato de haver esse aspecto do regime militar, no caso de fazer a investigação, para mim é uma questão que deve ser investigada, porém sem revanchismo. Porque quando se discute a lei da anistia, só se discute a lei da anistia de uma parte, porque esse pessoal finge se esquecer de que a anistia foi dada para os dois lados. Inclusive para os terroristas, para quem assaltou banco, para quem explodiu bombas em aeroportos, para quem matou um soldado, um sentinela que estava na frente de um quartel, um menino de 18 anos, 19 anos que estava segurando o fuzil, e pelo único fato de ele vestir a farda do exército, explodiram o cara, mataram o cara e etc. Quer dizer, percebemos aqui a mentira da imprensa, a desonestidade dos jornalistas que entrevistaram o deputado Jair Bolsonaro, e que no mente dele foi bastante feliz. Por outro lado, o liberalismo, né? O Bolsonaro dizendo que queria uma economia mais liberal. Se nós analisarmos sem os aspectos ideológicos de que o Estado brasileiro tem que ser diminuído no âmbito da burocracia, no âmbito da cobrança de impostos, obviamente que eu concordo com isso. O que não quer dizer necessariamente que eu defendo um Estado liberal. Porque nós temos que entender que defesa da diminuição do Estado não quer dizer que seja defesa do liberalismo. Embora o liberalismo, ou pelo menos os liberais, angariem essa bandeira, apesar de que eles foram os criadores desse Estado moderno. Mas, por via das dúvidas, só esse aspecto um tanto neoconservador me parece problemático no discurso do Bolsonaro, embora talvez seja aquilo que ele de fato tem, dentre outras inúmeras coisas que no meu entender são bastante piores, são até piores, como no caso uma esquerda no poder. E vejam uma outra coisa. Por exemplo, a tentativa sempre de imputar a Bolsonaro a pecha de corrupto. Isso foi até engraçado porque muitas pessoas quiseram induzir a crer que Bolsonaro não seria uma pessoa tão honesta assim, porque ele convivia com pessoas como Eduardo Cunha, ou então ele fazia parte do Partido Progressista. Ora, na política você tem que negociar até com o diabo. Às vezes você tem que sentar com o diabo. E aí? O diabo em pessoa. Como é que o Bolsonaro vai, por exemplo, não conviver com Eduardo Cunha, não conviver com Roberto Jefferson e muitos outros? Já que eles são, entre aspas, colegas dentro do ofício da Câmara dos Deputados e etc. Então, a lógica aí me pareceu um tanto perniciosa, porque como não conseguem acusar Bolsonaro de algo efetivamente corrupto, ou seja, algum tipo de escândalo envolvido na vida dele, então é preciso insinuar coisas. É preciso dizer que ele está, que ele tinha aliança com esse pessoal. Mas poxa, vamos comparar isso, o fato de você muitas vezes negociar com um político desse, digamos, sei lá, você votar a favor dele num projeto pró-vida, como no caso do Eduardo Cunha, digamos assim, e o outro caso desses mesmos jornalistas que ficam pregando Lula livre, quando há provas inquestionáveis de que Lula é um corrupto, de que Lula é um bandido, e de que muitos correligionários do PT estão no mesmo âmbito de quadrilha que representa o senhor Lula. Então, o paralelismo que o jornalismo brasileiro cria é tão fake, e vamos dizer, tão fake news, tão forçado, que aí nós percebemos que quando o Bolsonaro se preparou um pouquinho melhor, ele conseguiu devastar todo aquele pessoal. Conseguiu destruir todo aquele pessoal. Pode melhorar mais ainda. E isso eu posso dizer, quando ainda fazia parte da Rádio Vox e outros organismos de comunicação da internet, que eu dizia, o Bolsonaro precisa ser lapidado. Se ele tiver um discurso lapidado, se ele tiver um discurso para devastar esse pessoal vai ficar mais louco ainda. E foi o que aconteceu no jornalismo de ontem. Ou seja, um jornalismo de baixo nível, um jornalismo estritamente retórico, ideológico, esquerdista, em sua grande maioria. Mas esse discurso pode ser melhorado. Já melhorou bastante. E já falando de fake news, uma notinha aqui, antes de encerrar esse vídeo. A Rede Globo agora publicou um projeto de combater o fake news. Ou seja,
O maior produtor de fake news do Brasil agora quer regulamentar ou então quer fiscalizar notícias falsas, falando sobre as notícias falsas. Ou seja, no final da história, esse discurso que era até então de uma direita virtual, ou seja, que denunciava os abusos da imprensa, denunciava os abusos das esquerdas, etc., agora eles querem monopolizar o discurso, querendo ditar o que é verdade e o que é mentira para você. Eis o alto grau de cinismo do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro não presta. Se houvesse uma lei que censurasse a liberdade de expressão dessas pessoas, não faria falta, porque nós seríamos poupados de fake news e não poupados de verdadeiras notícias. Mas é claro, eles são protegidos pela liberdade de expressão, e a gente sabe que essa retórica ela é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, porque, claro, deve haver uma certa margem de liberdade de expressão, porém, quando nós observamos que há jornalistas e emissoras de TV e rádio que são extremamente desonestos, então nós temos que repudiar essas pessoas e, inclusive, dependendo do teor de suas notícias, ter sanções legais contra esse tipo de abuso. Não? E vejam que, por exemplo, eu estava recentemente assistindo a reportagem daquele sujeito que se identifica pelo pseudônimo de Luciano Ayan, em que foi entrevistado no Profissão Repórter, e poderia ser também Profissão Fake News Repórter, que daria no mesmo, e ele mostrando, de fato, de forma bastante elucidativa, o tipo de falsificação que a Rede Globo faz. E vejam que no caso em questão em que ele foi denunciado, inclusive eu tive alguns vídeos tirados do ar, o Luciano Ayan em nenhum momento espalhou fake news quando ele referiu-se a uma notícia publicada pela Mônica Bergamo, se não me engano, no estado de São Paulo, eu não sei se na Folha, no estado, agora não me lembro, em que ela dizia que havia uma desembargadora que afirmava que a vereadora assassinada Marielle Franco estaria envolvido com grupos narcotraficantes. Quem espalhou a notícia temerária, digamos assim, foi a juíza, e quem noticiou essa informação foi os organismos de jornalismo oficiais que hoje em dia estão atuando no Brasil. E o Luciano Ayan foi achincalhado justamente por noticiar aquilo que a imprensa estava noticiando. Ou seja, se Luciano Ayan diz que, olha, já existe um outro discurso a respeito de Marielle Franco, que não é o discurso embelezador, santificador, etc., logo ele é fake news, quando na verdade ele tinha feito apenas a reprodução de uma informação de uma jornalista renomada que não sofreu absolutamente nada. Quem sofreu foi o Luciano Ayan. Eu sofri porque eu não disse em nenhum momento que a Marielle Franco estivesse envolvida com aquilo, mas sim que se houvesse essa hipótese desse discurso, seria uma reviravolta nas investigações, etc., o que não constitui, não configura crime, uma vez que foi uma notícia publicada na imprensa e a gente comentou uma notícia publicada na imprensa, e, no entanto, a imprensa safada, essa mesma imprensa que espalhou uma nota de uma desembargadora que deu uma opinião enviesada, agora nós estamos pagando pato por essa mesma imprensa fake news. Perceberam a safadeza desse povo? O quanto esse pessoal é sórdido? Isso, meus amigos, é isso, e até a próxima.